Olá, amigos. Queremos nesse momento cumprimentar todos os que fazem o GEMAN e cumprimentar também os telespectadores, aqueles que estão participando conosco dessa live, onde teremos momentos de reflexão sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. E para iniciar, nós vamos fazer uma breve prece, tanto de agradecimento como de pedido de assistência para que possamos ser inspirados durante a nossa live. Jesus amigo, Mestre Senhor, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para estudarmos mais uma lição dos Teus divinos Evangelhos. Permite, Senhor, que possamos entender lição a lição e pôr em prática no dia a dia, sendo mais indulgente, sendo mais caridoso, compreendendo mais os nossos irmãos, aqueles que convivem conosco no dia a dia. Rogamos a assistência dos protetores espirituais, do mentor espiritual do GEMAN, para que possamos, durante todos esses momentos, sermos inspirados e trazermos reflexões que sirvam como diretriz para todos nós no dia a dia. Assim, em Teu nome, em nome de Deus, nós pedimos permissão para iniciar o estudo desta noite. Bem, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, onde nós vamos encontrar aqui na instrução dos Espíritos, primeiro no item 14, perdão das ofensas, e logo em seguida, no item 16, a indulgência. A indulgência é o tema que nós vamos pensar, vamos refletir no decorrer do nosso tempo aqui. Nós temos a primeira mensagem que foi dada por um espírito que se intitulou José, espírito protetor, em Bordeaux, 1863. E ele começa se dirigindo principalmente para nós espíritas, quando ele diz: Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. E aí nós temos aqui dois pensamentos. Primeiro, a definição que ele dá, né, a descrição que ele dá sobre a indulgência, que é um sentimento doce e fraternal. E o segundo é nos chamando a atenção que nós ainda fazemos bem pouco uso dessa virtude. Nós somos ainda pouco indulgentes. A indulgência ela está bem próximo da caridade, do perdão, porque ela se refere ao relacionamento entre as pessoas, entre os irmãos, entre as criaturas. E nesse relacionamento nós precisamos exatamente desenvolver esse sentimento de perdão, de caridade, de ética, de respeito uns pelos outros. Mas aí, ele seguindo aqui o texto, ele diz: a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Quantas vezes nós vemos, e nós até nos deparamos com situações onde nós estamos fazendo observações de atitudes do nosso irmão que para nós ela é incorreta ou não está dentro dos princípios do que o Cristo nos ensinou, e a gente começa a criticar, porque é muito fácil a gente ver o defeito do outro. No entanto, a gente precisa lembrar que se o outro tem defeito, nós também temos defeito. E outra coisa, quando nós estamos divulgando e apontando o defeito do outro, nós não estamos contribuindo com nada positivamente, estamos contribuindo negativamente, porque estamos divulgando o mal. Então, aqueles que escutam, se forem pessoas equilibradas, evangelizadas, elas não vão dar atenção, elas lhe escutam, mas até param e podem até lhe dar um conselho.
né? Mas outras não, já passam aquilo ali, já sai espalhando, passando para outras pessoas. Isso ainda é vamos dizer assim, uma situação, né? Uma característica dos seres humanos. Ele diz que, ao contrário, ocultar os defeitos a fim de que, se não tenha conhecimento senão dela unicamente, e se há a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que, com aparência, se atenuar de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Ele ainda diz: a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas, mesmo neste caso, ter o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. É claro que, se a gente observa o nosso irmão cometendo alguma atitude que pode prejudicá-lo ou prejudicar outras pessoas, se nós pudermos interferir, conversar com ela, ou recorrer a alguém que tenha mais facilidade de ir até aquela pessoa, nesse caso nós não estamos divulgando o mal com a intenção de divulgar, e sim com o pretexto de tentar atenuar ou de ajudar aquele que, ou por descuido, ou por momento, ou por ignorância mesmo, está cometendo coisas erradas, né? O nosso irmão José aqui, ele continua falando da indulgência, onde ele diz: sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros. Severo conosco. Lembrar que, quando a gente aponta o defeito do outro, nós estamos escondendo vários defeitos nossos. Por que a gente não procura divulgar as virtudes? Por exemplo, quando uma pessoa vem para a gente trazendo um comentário negativo de alguém, ao invés de a gente alimentar, a gente tenta passar para aquela pessoa de forma assim cristã, discreta, virtudes que aquele indivíduo possui e não os defeitos. Porque aí a gente nem está condenando aquele que está criticando e nem está alimentando o erro do outro e gerando assim uma atmosfera negativa entre eu, ele e as pessoas. Nós vamos ver ainda que a indulgência, ela, em não ver o defeito do outro, ou se vê, evita falar ou divulgá-la, nós estamos tendo aí uma atitude cristã, porque Jesus, ele nos recomendou a divulgar as coisas boas. Nós temos os nossos talentos da voz, do olhar, né? Dos pensamento, e que devemos utilizar para auxiliar a nós mesmos e aos outros. Nós vamos ver ainda que a indulgência não faz observações chocantes. É muito comum, quando a gente sabe assim uma notícia grave de alguém, a gente se choca e tem aquele prazer de passar para outra pessoa: vem cá, você sabe o que aconteceu com o fulano? Né? Em que situação? Olhe, ele é espírita, então já vem também a crítica, como se o espírita não pudesse errar. Todos nós erramos. Não devemos continuar errando. Como o pessoal diz que errar é humano, não é? E repetir o erro, continuar no erro, é burrice. Mas o correto não seria assim. Seria: errar é humano, mas acertar também é humano. Então, se eu puder ajudar o meu irmão a refletir, pensar no erro que ele está cometendo e ele reverter aquela situação,
Por que eu não farei isso ao invés de eu estar divulgando com os demais aquele defeito, aquele hábito, aquela atitude, impensada ou não, por ignorância do nosso irmão, não é? Então, o espírita não deve ter censura nos lábios, mas somente conselhos, conselhos que possam ajudar alguém. Há um ditado que diz que se conselho fosse bom, não se dava, vendia, não é? Mas quantas vezes um conselho é muito importante. E nós vemos pessoas dizerem, poxa, fulano, naquele dia que eu estava assim, passando esse problema, com dificuldade, a cabeça a mil, com vontade de cometer besteira, que eu lhe encontrei, que você conversou, você me aconselhou. Olha, aquelas palavras foram assim, de um valor incomensurável. Ou seja, aquilo que você me disse fez eu refletir e eu mudei o roteiro do caminho que eu estava seguindo. Quer dizer, você reconhece que o outro fez alguma coisa e o outro também reconhece que naquele momento ajudou o irmão, ao invés de criticá-lo, ao invés de dissimilar, de se divulgar, não é? Aquele problema, aquela situação, aquele hábito. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como dela usastes para com os outros. No Pai Nosso, nós fazemos isso. Nós pedimos perdão, não é? E também nos comprometemos em perdoar as pessoas, porque nós queremos o perdão, nós queremos a compreensão, nós queremos o melhor para nós e o outro que está passando por dificuldade, né? Eu vi uma frase que diz o seguinte: quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Quer dizer, quem ama o irmão, a irmã, a pessoa, não o julga, não faz comentários negativos, mesmo vendo que ela está cometendo alguns erros. Se você puder, chegue perto, ajude, mas não divulgue, não espalhe aquelas atitudes do nosso irmão. Veja só, é, fazendo aqui uma reflexão sobre os fortes e os fracos, nós às vezes nos sentimos fortes e vemos a fraqueza do outro. E quando naquele momento em que a gente se sente forte, a gente olha para o outro de cima para baixo, o fraco, não é? Mas muitas vezes esse que a gente julga ser mais fraco do que nós pode ser naquela situação, e é o momento em que nós devemos sustentá-los, erguê-los, dar a mão para que ele se levante. Porque amanhã ou depois eu posso estar nessa mesma situação ou pior. E eu vou se sentir bem confortável se eu encontrar alguém que me dê a mão para eu me levantar. Né? E quantas oportunidades nós temos no dia a dia de dar a mão para alguém. Então é a tal coisa, fortificai os fracos, em lhe mostrando a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Quando uma pessoa se arrepende de determinadas atitudes que tem, isso é uma vitória no nosso progresso espiritual. O arrependimento é algo muito importante, né? Porque quando a gente se arrepende, a gente reconhece da falha, reconhece o erro e volta atrás. É feito a mulher adúltera, não é? Quando ela foi pega em adultério, que o Cristo, naquela situação de apedrejamento, né? Chamaram o mestre para julgar aquela mulher, porque na lei mosaica as mulheres que fossem pegas em adultério eram apedrejadas em praça pública, o que não acontecia com os homens. E a gente vê as mulheres não adulteram só, ela adulterava e tinha um homem também ali com ela adulterando, mas
o castigo, né? A crítica era só para a mulher. Então, aquela que fosse pega em adultério, ela seria apedrejada em praça pública. E chamaram o mestre para ele, até para o tentar, né? Porque ele pregava o amor, o perdão, né? Etc. E aí chamaram o mestre, esta mulher foi pega em adultério. A lei mosaica diz que ela deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? E aí, segundo narra a história, o mestre continuou escrevendo na areia. E aí voltou o indagador: mestre, a mulher foi pega em adultério. Tu, o que dizes? Esperando de Jesus uma decisão, um julgamento, como que diz assim, vou pegar o mestre aí numa situação difícil, numa saia justa. Mas o mestre é o mestre. Ele olhou assim, ele sondou toda aquela multidão, ergueu o dedo e disse: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então calou a boca de todo mundo, não é? Porque todos aqueles estavam acusando a mulher, como se ninguém tivesse pecado. Mas quando Jesus disse: aquele que tiver sem pecado atire a primeira pedra, aí cada um foi lá dentro da sua consciência e percebeu, reconheceu que não é flor que se cheire. E aí Jesus continuou escrevendo na areia e foi se observando que saíram os mais velhos, depois os mais jovens, depois as mulheres, as crianças, ficou a mulher sozinha. E Jesus vira-se para a mulher e diz: mulher, cadê aqueles que te acusavam? E a mulher diz: todas se foram, Senhor. E a mulher esperando ali que Jesus fosse condená-la. É como se ela dissesse: se tu irás me condenar, todos foram embora. Agora o julgamento é teu. Mas o que foi que Jesus fez? Olhou para a mulher, reconheceu a fraqueza da mulher e deu uma grande lição onde fez ela, a partir dali, se arrepender e seguir um novo caminho. Quando ele diz: eu também não te condenarei, vais e não peques mais. Então ela recebeu naquele momento o perdão do Cristo. Quando a gente diz o perdão, não é que Jesus ele tornou inválido tudo aquilo que ela tinha feito até aquele momento. Não, porque aí Jesus estaria contrariando a lei de justiça. Toda ação tem uma reação e todas as nossas atitudes nós temos que responder por ela. Jesus ele provocou ali na mulher um momento de arrependimento, de olhar para trás e ver o caminho que ela vinha seguindo. E a partir dali tomar um novo caminho, uma nova vida. Por isso que ele disse: vais e não peques mais. Né? A mulher ela teve que pagar por todos os erros que ela tinha cometido anteriormente, porque às vezes a gente diz assim: Jesus vai perdoar, ou seja, me isentar de tudo que eu fiz. Não, é a lei de justiça. Cada um terá que cumprir. Nós estamos num plano de provas e de expiações. E estamos sendo regidos por uma lei, a lei de justiça, de amor e de caridade, que é a 10ª lei lá do capítulo do Livro dos Espíritos, terceiro livro, né, das leis morais. Mas, meus amigos e meus irmãos, a indulgência e o perdão, elas estão assim de mão dadas. Nós precisamos perdoar as ofensas alheias para que Deus nos perdoe. Nós falamos isso lá no Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, há aí uma ação recíproca. A gente quer o perdão, mas a gente precisa perdoar. Né? Não adianta a gente pedir o perdão e não perdoar. É feito aquele senhor que estava devendo uma certa quantia e foi até o senhor e implorou
para que ele perdoasse a sua dívida. E o cidadão perdoou. Ao sair dali, perdoado, graças a Deus, livre, encontrou um outro que também lhe devia. E foi cobrado o outro, né? E o outro disse, mas eu não posso lhe pagar. Não, mas você vai ter que pagar. E insistiu, né? E aí o cidadão que tinha perdoado ele soube, aí mandou o chamar e disse, não, você não merece, né, o que eu fiz. Você vai, a partir de agora, ter uma punição pela sua atitude. Como quem diz, eu lhe perdoei e você não vai perdoar os outros? Então são coisas a pensar. A indulgência e a caridade, elas andam de mão dadas, porque fora da caridade não há salvação, é um lema da nossa amada doutrina espírita. Então, fora da caridade não há salvação. E nós precisamos, no dia a dia, praticar a caridade. Não só aquela caridade da gente dar o farnel, dar um prato de alimentação para alguém. Isso aí é uma assistência, é o dividir o pão que temos. Isso é uma obrigação nossa. Mas o perdão, ou melhor, a caridade, no sentido de saber ouvir as pessoas. Não tem coisa melhor do que a gente ouvir aquele que está precisando falar. Todos nós deveríamos ter um pouco de psicologia, né? Sermos às vezes psicólogo, feito se faz lá no atendimento fraterno. A pessoa chega cheio de problemas, de situações, a gente para ali e ele bota tudo para fora, fala, fala, fala. O fato dele falar, dizer tudo que está sentindo, é como se ele botasse para fora aquele peso. E você que está ali para o escutar, está praticando a caridade de saber ouvi-lo. Não é? Como também nós devemos ter caridade com a nossa voz, com o que nós falamos. Quantas vezes nós somos anticaridosos quando falamos, pronunciamos algo que vai ferir os tímpanos do nosso irmão, vai magoá-lo, vai criar uma situação. Não é? Então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa língua, com o que nós falamos. Né? Não só de acusar as pessoas, mas de um modo geral. Às vezes você não está acusando, mas você fala alguma coisa que magoa o outro. Né? Então é a caridade de coração, de sentimento, saber ouvir, o saber falar, o saber dar um sorriso, um cumprimento. Né? É caridade para com o próximo de um modo geral. E não é o próximo somente aquele que é o nosso amigo, mas a caridade também, como Jesus diz, com os inimigos. O perdão com os inimigos. Né? Perdoai os vossos inimigos. Se perdoar os amigos não é fácil, imagine os inimigos. Mas nós precisamos ter caridade conosco mesmo. Né? Porque às vezes a gente não tem caridade com a gente mesmo. Quando a gente comete alguma coisa que a gente não se perdoa, a gente entra em crise, a gente não dorme, a gente guarda aquele ressentimento. Não. A gente tem que reconhecer o erro e dizer, a partir dali é feito, diz a música, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque amanhã é um novo dia. E a partir dali eu não vou mais retroagir, eu não vou mais repetir aquilo que eu fazia, mas eu vou praticar outras coisas que são úteis na minha vida. Né? E a caridade, de um modo geral, para com todos. Falando ainda de indulgência, ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo. Nós não temos esse direito. Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas? No próprio Evangelho nós vamos ver mais adiante que tem situações que é necessário você divulgar para evitar uma situação pior. Mas divulgar por divulgar, não. Divulgar para ajudar, né? Para remediar uma situação.
há casos em que seja útil revelar o mal de outro, mas não revelar por revelar, mas no sentido de ajudá-lo. Então, a indulgência para com as faltas alheias é perfeita compreensão da própria fragilidade do outro, a refletir-se no erro de outrem, entendendo que todos necessitam de oportunidade para recuperar-se e facultando-a sem assumir rígido comportamento de censor ou injustificável postura de benfeitor. Não é? Aquelas lições de moral que às vezes você quer fazer com o outro, quando nós somos apenas irmãos, onde estamos sujeitos também a erro, a cair, a levantar. E o importante é a gente usar da humildade e sentirmos irmãos uns dos outros. Hoje alguém precisa de mim, amanhã eu preciso do outro, e assim sucessivamente. Para encerrar, nós podemos dizer que a indulgência é um sentimento de humanidade que vige em todas as pessoas, aguardando desdobramento e vitalidade que somente o esforço de cada qual logra realizar. Então, que sejamos indulgentes, que vejamos os nossos irmãos e nas necessidades a gente ajudá-lo e não empurrá-lo para baixo, derrubar. Não. Todos erramos e todos merecem compreensão. Assim, nós estamos encerrando e vamos novamente fazer uma rogativa ao Mestre Jesus. Eu convido a todos